Essa é a essência do que a gente traz aqui, tá? Comparar para entender como cada clube se destaca positivamente em cada um dos itens que nós vamos apresentar e como cada clube, mergulhado em problemas financeiros, pode encontrar soluções, tá? Olhar para os lados, nesse caso, tá? A grama do vizinho mais verde ou completamente destroçada vai ajudar a entender a realidade em que todos estão inseridos, Cássio. Porque, queira ou não, ainda que a gente tenha aí um, um grupo de 7 clubes que somam uma receita superior a R$ 1 bilhão, Cássio, a gente sabe que um Flamengo sozinho gera um valor desse porte, né? Então, essa é a nossa missão com toda essa série do Raio-X Financeiro: entender, detalhar, debater, criar novas visões e abrir as portas para um futuro de desenvolvimento. Porque conhecer é o passo fundamental para poder se planejar e evoluir, cara. Se dessa forma a gente ajuda, tenho certeza que a gente ajuda um pouco o torcedor a entender o que acontece dentro do clube dele, Cássio. Fred, ainda que você tenha usado o parâmetro do Flamengo para dizer que os nordestinos juntando dá 1 bilhão, que o Flamengo pode dar até mais, mas ainda assim eu acho bem representativo o número, porque é só a segunda vez que passa de 1 bilhão. 23 e 24. Em 23 deu 1 bilhão e 74 milhões, aí teve uma alta, um aumento bruto de 69 milhões, aí deu 1 bilhão e 143 milhões, em termos percentuais, isso foi uma alta de 6,4%, mas nos anos anteriores estava oscilando entre 700 e 750 milhões de reais. E para 25, a expectativa já é de 1 bilhão e meio, a gente pode falar disso mais para frente. Então, assim, essa cifra bilionária deve continuar e vem tendo essa alta, tá? A alta de 23 para 24 de 6% e a desse ano, de 24 para 25, a esperada é de 35%. Isso é a soma, porque as realidades são muito distintas, como a gente está vendo na tela, assim, numa escala muito grande. Por exemplo, não são sequer as 7 maiores receitas da região. O CRB, que joga a Série B, o CRB teve 60 milhões, mas a gente, embora a abertura de dados do CRB não seja das melhores, ou seja, a gente, por exemplo, não sabe quanto o CRB deve. O balanço do CRB não traz o passivo, por exemplo. E a gente colocou isso. E esse, Cássio, foi um dos motivos de não trazer o CRB aqui. A gente até conversou sobre a possibilidade de trazer o CRB para esse contexto, afinal, hoje é a 6ª maior receita do futebol do Nordeste, tá? Mas, se não tem todo o detalhamento, fica difícil a gente trazer o CRB num aspecto, não traz por outro, acaba ficando superficial e escondendo uma realidade, e não é o nosso foco aqui. A gente quer detalhar, ser transparente e levar o que existe de transparência dos clubes, né, para quem está assistindo. Então o CRB ainda precisaria de uma entrega mais clara dos seus números, né? E só para fechar esse parênteses, teve 60 milhões, 22 milhões, cerca de 20 milhões, 22 milhões da Liga, do direito que ele vendeu, do dinheiro da Liga. Mas se você excluir isso, sobra 40 milhões ainda, ele continuaria sendo a 6ª maior receita. E outra, como a gente coloca os 7, são os 7 clubes que a gente acompanha com mais regularidade aqui no canal, mas também tem alguns aspectos para a gente colocar aqui. Quando a gente fala os 7 tradicionais, eu até no blog eu coloquei 2 listas até para justificar um pouco dessa escolha. Citei o CRB, tá lá, os dados que eu tive acesso ao CRB, mas os 7, que são os 3 grandes do Recife, os 2 grandes de Salvador, os 2 grandes de Fortaleza, são as 7 maiores torcidas, são os 7 clubes mais de maior avaliação no estudo de mercado. Isso não sou eu que digo, não. Assim, são estudos que mostram isso. Então, assim, e eles vão oscilando, e, por exemplo, e nem é sempre na ordem, é até muito comum. O Santa teve uma avaliação, ficou na frente do Vitória, por exemplo. Na torcida, o Santa estava na frente do Náutico, mas na receita do Náutico na frente do Santa. Ano passado, o Fortaleza tinha tido mais receita que o Bahia. Então, tem algumas diferenças, embora a disparidade interna também seja evidente, como a gente está vendo na tela, nesse primeiro gráfico de receitas, com o Bahia sendo o líder de 24, com 308 milhões, Fortaleza em segundo lugar com 279 milhões. Detalhe, quando a gente fala receita, é a soma de tudo, tá? Venda de jogador, bilheteria, sócio, patrocínio, dinheiro da liga que você vendeu, que é uma receita extraordinária, ou seja, você considera tantas receitas recorrentes, que são aquelas regulares de todos os anos,
quanto aquelas extraordinárias, como a venda de jogador, o caso do Sport com o Pedro Lima, o caso de dinheiro da Liga União, e por aí vai. Fechando o pódio de 24, o Vitória com 186 milhões, em quarto lugar o Sport com 165 milhões. Uma observação: Bahia, Fortaleza e Sport, Bahia, Fortaleza e Vitória, os três jogaram a Série A. Aí você já vê o Sport vem com 165, não está tão abaixo do Vitória, porque o Sport vendeu o dinheiro da Liga União. Então esse dinheiro aumentou. Por isso que o Sport conseguiu se aproximar do Vitória, assim como o Ceará, que tem 164 milhões. É a mesma lógica, tanto do Sport quanto do Ceará, de não, porque se fosse um ano normal, sem essa venda como a diferença do Vitória para ele seria muito mais muito maior, contundente. E o Vitória, que é da Liga, é da Libra. Bahia e Vitória são da Libra, Fortaleza e Sport Ceará são da LFU. O Náutico também é da LFU, mas o Náutico não vendeu. E o Santa não é de liga nenhuma. Fortaleza e Sport Ceará venderam, por isso eles tiveram esse impacto. Eu já falei, né? O Ceará em quinto lugar com 164 milhões. Aí já vai uma distância enorme para o sexto lugar. Porque na Série B só tem o CRB, que a gente já citou, ele entraria aí. Tá? Ele entraria justamente aí. E aí pula para o sexto lugar, o Náutico com 24 milhões jogando a Série C. E em sétimo, o Santa com 14 milhões sem série. Ainda sobre as receitas gerais, Fred, eu não sei se chegou a colocar, que eu ainda fiz um acréscimo no post que eu achei interessante para colocar os clubes que tiveram maiores receitas nos últimos anos, para ver assim, porque a gente está vendo que o Bahia liderou. Aí eu vou de 24, o Bahia com 308, em 23, o Fortaleza com 381 milhões, e é o recorde da história do Nordeste, um recorde que deverá ser quebrado esse ano. Porque o Fortaleza, tanto Fortaleza quanto o Bahia, estimaram receitas maiores do que esse que o Fortaleza teve em 23. Mas a maior receita já realizada pelo Nordeste foi o Fortaleza, que foi o ano do vice-campeonato da Sul-Americana, onde entrou muito dinheiro de premiação, muito pagando dinheiro. A gente vai ver aqui, né? Isso. 2022, o Fortaleza foi 2 anos seguidos, 267 milhões. Em 21, o Bahia, 208 milhões. Em 20, o Bahia, 130 milhões. Essa queda foi muito grande, esse número foi muito baixo porque foi o impacto da pandemia, né? 20, Bahia, 130 milhões. 19, Bahia, 189 milhões, ou seja, de 19 para 20, perceba que era 189 foi para 130, que foi a pandemia, como eu falei. 18, Bahia, 136 milhões. 17, Sport, 105 milhões. 16, Sport, 129 milhões, foram as 2 vezes que o Sport liderou. E 15, Bahia, com 89 milhões. 2015 é curioso, é a última vez que foi abaixo de 100 milhões e a única vez que não era um clube da Série A. O Bahia teve 89 milhões, o único time da Série A do Nordeste naquele ano foi o Sport, que teve 87. O Bahia teve 2 milhões a mais. Perfeito, Cássio. E só para trazer uma comparação, a receita do Bahia ela é 22 vezes maior que a do Santa Cruz. Tá? E é 22 pontos, porque 14 vezes 22 dá 308. Assim, é um negócio exatamente. Assim bizarro. Cássio, todo mundo está assistindo, entende por que dessa diferença. A gente não precisa ser tão didático aqui para explicar a diferença de um clube de Série A, do Porto do Bahia, já com uma SAF do Porto do Grupo City operando o clube, do Santa Cruz, que sequer disputou a Série D nessa temporada em que a gente está aqui dentro do recorte. O Santa Cruz parou de jogar em março. Ainda que a gente tenha mostrado no vídeo do Santa Cruz que a receita de 2024 foi um pouco maior do que a de 2023, quando ele jogou a Série D. Isso. Não causou tanto impacto na conta final. Ou seja, a gente poderia dizer que é um ano de Série D normal para o Santa Cruz. Agora, Cássio, o futebol brasileiro não se desenvolveu dessa forma. Tá? Até os anos 80, todos eram muito próximos. Nos anos 90 as diferenças começaram, mas nunca no cenário desse porte. E que a gente considera, Cássio, clubes de história. Claro que o Bahia tem 2 títulos nacionais. Mas o Bahia não é 22 vezes maior que o Santa Cruz. Todo mundo sabe que o Bahia é um clube maior do que o Santa Cruz. A gente não precisa ficar aqui fazendo ranking de tudo. Só quero dizer que são clubes que, sobretudo, pessoas de uma geração antes da nossa, e nós também, colocamos no mesmo pote dos 7 grandes clubes do Nordeste. Tá? Existem diferenças? Existem. Mas são clubes muito populares. São clubes que levam multidões aos estádios. 22 vezes, Cássio. É algo... É um cenário. Que assim, eu não sei se abre espaço para
que as novas gerações aceitem isso que a gente traz na tela, que elas entendam que existe uma lógica para tratarmos 7 clubes, né? Porque é muito brutal você ter 22 vezes uma receita maior do que a de um clube que é muito grande e muito popular, quase tanto quanto você, né, Cássio? É muita brutalidade essa diferença. Há menos de 10 anos, em 2016, o Santa estava na Série A e o Bahia estava na Série B. É exatamente. Nos anos 70, o grande clube do Nordeste era o Santa Cruz, em termos de termos de resultados, como é o Fortaleza nessa década atual. Era o Santa Cruz semifinalista, era o Santa Cruz com jogadores na seleção brasileira, com Ramon, com Givanildo, com Carlos Alberto Barbosa. Ramon jogando, assim, 11 vezes pela seleção brasileira, tá? Fazendo gol, assim, sendo convocado para a Copa do Mundo de 78. Nunes. Ramon foi o artilheiro do Brasileiro de 73, sim, e Nunes é que foi. Mas foi artilheiro do Brasileiro, o Santa tinha o artilheiro do Brasileiro. E Nunes jogando 11 vezes pela seleção, sendo artilheiro, e indo para a Copa do Mundo, aí se machucou e acabou cortado, mas foi convocado para a lista final. Então, assim, o Santa Cruz era a potência do Nordeste na década de 70, e é o que eu falo. Mas o Bahia já não. E ele tinha uma receita certamente quase igual à do Bahia. Já tinha uma Arruda, assim, era dele, assim, já era o maior, era o segundo maior estádio particular naquele momento ali do Brasil. Um terceiro, era atrás só do Morumbi e do Beira-Rio, que o Beira-Rio tinha já feito o anel superior. O Bahia já era campeão da Taça Brasil, era tradicionalíssimo, claro. Eu estou falando mais na década de 70, os resultados do Santa foram maiores. Nos anos 80, o Bahia era um clube maior do que o Santa. Mas não é, repito, não é 22 vezes maior que o Santa. Agora, eu acho que muito mais do que isso, e eu acho isso muito pontual também, porque é aquela coisa, se o Santa conseguir 3 acessos, em algum momento, sei lá, voltar para a primeira divisão... já se aproxima. Eu acho que esse número serve muito mais para mostrar esse número a gente pegou assim, o que representa ser Série A, com SAF, e sem série, sem nada. Pronto, é isso aí. Dois clubes, torcida na escala de milhões, 2 clubes clubes populares de metrópoles de porte semelhante, como são Recife e Salvador, mas dependendo da situação de cada um, é isso que pode ser. Pode ser uma diferença. Ele pode gerar uma diferença de 22 vezes. É uma coisa pontual, mas que a gente fala, meu irmão, se tu for isso aqui, se tu for organizadinho e tiver na primeira divisão, tu vai ter isso aqui. Se tu não for, tu vai ser isso aqui. Porque se o Bahia bater na 4ª divisão e ficar sem série, depois ficar sem série, ele vai ter o... Só não teria por causa da renda garantida com o City, né? Que pagaria justamente na SAF, teria um aporte mínimo, como o próprio Santa teria, né? O Santa se virar SAF, a expectativa é que o Santa teria uma receita mínima, independentemente de gerar essa receita. De 20 milhões, né? De 20 milhões. Mas é brutal, é a palavra da moda dos jovens hoje em dia, que clubes que, para muita gente, eles viveram durante muito tempo aqui, assim, seja agora uma diferença de... Primeiro, você falou a diferença, Fred, de 22 vezes, e a diferença bruta sendo de 294, tá? Assim, a gente... Tipo, em um ano, o Bahia teve 294 milhões a mais. E olha que eu não estou falando nem de despesa, que a gente vai ver daqui a pouco. Isso é do que o Bahia recebeu, porque, na verdade, o que o Bahia botou de dinheiro no mercado é muito, muito, muito mais do que isso que ele arrecadou, tá? É que o Bahia está realmente em outro patamar. O Bahia no ano, Cássio, o Bahia em um ano tem mais receita do que o Santa nos últimos 13, 14 anos somados do Santa Cruz. Veja, ele tem 100 milhões a mais do que os 3 de Pernambuco. Exatamente. Você ia trazer alguma coisa, Cássio, que eu acabei interrompendo. Não, é que a gente vai andar, tem outras telas, é só para dizer que nessa questão do Bahia, que essa receita, que a gente está vendo a maior receita da história do Bahia, é essa aí, e a desse ano vai ser maior. Sim, a gente vai trazer. A desse ano vai ser maior.